tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Suno Notícias. Eu sou Carlo Cauti, sou editor do portal Suno Notícias e hoje vamos falar de um assunto que está ganhando as manchetes dos jornais já há alguns dias e que parece pode ser mais uma bomba, né, nas contas públicas desta terra abençoada por Deus e bonita por natureza chamada Brasil. Estamos falando dos precatórios, 90 bilhões de reais que o governo deve para pessoas e empresas, governo federal, estamos falando então da União, essa dívida que deveria ser paga já a partir do ano que vem, uma série de sentenças que poderiam levar a essa montanha de dinheiro que o governo federal deveria pagar para os titulares de precatórios. Para entender melhor o que isso significa, o que são os precatórios e qual que é o efeito desta bomba fiscal, a gente pode chamar assim, que o governo já disse que não tem condição de pagar, que quer parcelar e agora está negociando com o judiciário e com o legislativo a melhor forma de pagar, o bom velho e clássico, devo, não nego, pago quando posso. Para entender melhor esta situação bastante complicada, né? Esse jabuti brasileiro, vamos falar com quem entende de precatórios, né? Um nosso convidado especial, que na verdade já é um frequent flyer aqui do Suno Notícias, o Glauco Cavalcante, CEO da BPL Asset. Muito boa noite, Glauco, e muito bem-vindo mais uma vez aqui no Suno Notícias. Oi, Carlos, obrigado pela oportunidade de novo. A gente aqui na BLP adora a Suno, vocês fazem um trabalho informativo, objetivo, claro, direto, e estamos aqui para ajudar. Perfeito. Então, vamos explicar para o nosso público, né? Vamos começar então explicando para o nosso público o que são precatórios, o que é essa palavra até complicada de entender, né? Como se forma um precatório e por que o governo deve pagar essa montanha de dinheiro que de fato não tem como pagar em um tempo tão curto. Glauco, por favor. Não, precatórios é o nome popular para uma ação que a União sofreu. Ela brigou há algum tempo, uma ação na justiça, perdeu e tem que indenizar alguém por algum motivo. Ponto. Então, é como eu bati no teu carro, bati no carro do Carlos, fomos para a justiça, você me acionou, passou um tempo, 1 ano, 2, 3, 4 anos, 30 anos, e eu fui condenado a pagar e vou ter que pagar. E se eu não pagar, você me executa. Isso são precatórios, dívidas judiciais lá de trás, basicamente. Perfeito. Então, de fato, são dívidas que a justiça, né, decretou que o governo deve pagar. São dívidas, muitas vezes, que tem uma decisão judicial por trás, né? Mas, muitas vezes, né, Glauco, são dívidas que o governo tem, que a União tem, por causa de erros feitos no passado. Tem dívidas que o governo tem porque no passado foram desapropriadas terras que não podiam ser desapropriadas, ou deram uma indenização muito baixa, ou até obrigações, né, para empresas produtoras de álcool, né, álcool combustível, de manter preços artificialmente baixos, isso gerou uma perda, questões desse tipo. Então, dívida trabalhista, uma dívida trabalhista. 85% dos precatórios, não o volume, mas o dinheiro, é a dívida do Estado, da União, com seus empregados, que são os funcionários públicos. Não pagou um direito deles, como qualquer empresa. Ou seja, o governo cria a CLT, né, impõe para a gente CLT e ele mesmo não paga as suas obrigações com os funcionários federais. Né? Bonito. Algum erro de interpretação e a União tem que pagar isso. Né? Então, não é uma dívida só, é uma coisa que todo ano vai acontecendo. Ela vai sendo condenada, ela ganha, perde, ganha. O que ela perde vai gerando a obrigação de pagar. Olha, ela luta para não pagar na justiça, como qualquer polo passivo, né? Tenta se defender, uma hora ela perde, não tem mais para recorrer nem para o STF, nem para o STJ, acabaram as instâncias e ele é obrigado a pagar como qualquer polo passivo, como qualquer pessoa que tem que pagar uma indenização. Normal. Então, todo ano vão aparecendo. Todo ano vão aparecendo. No caso da União Federal, quando ela é condenada e já não tem mais jeito, então os tribunais mandam para o Tesouro uma conta, que chama um ofício requisitório. Fala, perdi, estou devendo para o Carlos R$300 mil. Se essa conta chega até o dia 30 de junho do ano 2021, ele paga no orçamento do ano que vem, até dezembro do ano que vem. Então, ele pega aquela conta e paga. Então, é isso que está acontecendo. Todo ano vão surgindo novas dívidas. Eu posso compartilhar uma imagem com você? À vontade. Eu tenho 3 imagens só para compartilhar.
E, às vezes, a gente fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Né? E eu acho que é verdade isso. Acho que é bem verdade. Essa tela aqui, não sei se vocês estão vendo, tá? É a evolução dos precatórios desde 2004. Então, claramente, você vê uma tendência de alta e um bump nos últimos 2 anos. Está subindo nesse 40, 50 bi, que pode chegar até 60, 80 bi, que o governo já está começando a mencionar. Tá? Então, é basicamente isso. Então, o que eu tenho para transmitir para vocês também é uma bomba fiscal, essas coisas todas, mas veja bem, tem um lado positivo disso, tá? Do nosso país. Isso é uma coisa que me interessou para montar o meu fundo de precatórios. Tá? Primeiramente, é um país que tem um Estado de Direito, ou seja, não é uma bagunça. A União perdeu, tudo bem, leva 10, 20, 30 anos ou 5 anos, mas ela paga, ela paga. Então, o que você bem colocou, Carlos, são erros cometidos lá atrás, esqueletos, que estão sendo quitados agora. Então, não é esse governo que está fazendo, nem o governo anterior, vamos dizer assim. São coisas. Então, existe um Estado de Direito. Tá? Essa é uma boa notícia. Outra boa notícia, quando eu entrei no mercado de precatórios, eu vou interromper aqui. Então, essa é uma boa notícia. Outra coisa que me animou a entrar nesse mercado é a transparência desse mercado. Tá? Então, é tudo colocado na LOA, os precatórios têm um número. Tá? No caso, por exemplo, dos estados e municípios, que é outro assunto, uma coisa é a União. Esse fator é a União, tá, gente? Outra coisa é estados e municípios. A União, lembra, se cair no dia 30, ela já paga no ano que vem. Os estados e municípios não conseguem fazer isso porque eles não têm máquina de imprimir dinheiro. Não imprime dinheiro. Quem imprime é a União. Então, eles fazem uma fila. Então, cada estado paga, ele fez um acordo, a emenda constitucional 94, 99, ele paga, ele é obrigado a pagar no mínimo 1,5% da sua receita corrente líquida. O estado mais rico é obrigado a pagar 1,5%. Então, gente, se você ganha 10 mil reais por mês, você tem que pagar 150 reais, tá, de precatórios. Então, olha como... e ele paga. Tá? E forma uma fila. Então, o Estado de São Paulo, por exemplo, está pagando o ano de 2005. Então, se você tem um precatório de 2020, você vai esperar um tempão para pagar. Aí ele pode fazer algum acordo, ele dá um desconto de 40%. Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Tá? Mas o que eu quero dizer é que a mensagem que eu tenho para transmitir para vocês é que tem muita transparência. Não tem sacanagem, vamos falar um português bem claro. Na hora que o precatório cai na fila, ele fica lá na internet, você entra, você vê, um não passa na frente do outro. Então, são outras boas notícias que eu estou dando. Nós temos um Estado de Direito nesse país, a União, o Estado e o município estão pagando da forma que eles podem pagar, e pagam sim. Tá? Pagam sim. Então, essa é uma boa notícia. Então, aquele gráfico que a gente viu já reflete tudo, né? Chamou atenção, falou, meu Deus, né? Está aumentando muito esse negócio, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá? Então, eu vou voltar um pouco na perspectiva histórica, tá, gente? Teve a Constituição de 88, assim, não vou entrar em detalhes muito técnicos, tá? Mas tem uma perspectiva histórica. Tá? Então, assim, antes de no final, eu vou concluir nosso pensamento aqui na BLP, mas antes disso, eu vou dizer assim, ó, 2 mundos, tá? O mundo dos advogados e o mundo dos economistas, tá? Todos eles estão certos. Né? Se você conversar com um advogado hoje, ele fala, não, Glauco, isso aí não é constitucional, o governo pode propor o que for, que não vai passar, tem que mudar uma Constituição, fazer uma emenda. E os advogados estão corretos. Tá? Do outro lado estão os economistas, dizendo, vai quebrar o país, não dá para pagar essa conta, dívida. Também estão corretos. Tá? Então, a ideia aqui, eu acho que o espírito é talvez fazer um meio termo, um ajuste. Eu acho que dá para fazer. Tá? Então, a gente teve no ano 2000, tá, uma emenda constitucional número 30, que dizia o seguinte, precatórios têm que ser parcelados em 10 anos. Já era assim em 2000. Tá? E eles foram pagando sempre em 10 anos. Era pago em 10 anos antigamente. Só que aí a OAB e os donos de precatório entraram no STF dizendo que isso era inconstitucional. E o STF disse, é verdade, é inconstitucional. Só que ele falou isso em 2011. Levou 10 anos para dizer que era inconstitucional. Então, durante um período, foram pagos em 10 vezes. Então, vamos botar isso na cabeça, hein? Aí, depois do 2010, começou a ser pago imediato. Pago imediato, pago imediato. Só que aí apareceram alguns precatórios muito grandes, e eles falaram o seguinte, olha, se o precatório for muito grande, 15% da LOA do ano, LOA, Lei de Orçamento, daquele... Se lembra do gráfico que eu mostrei, que veio crescendo? 15% do que eu tenho que pagar é muito grande. Então, eu vou pagar em uma prestação e mais 6. Só que 15% de 2 bi são 300 milhões.
Apenas um precatório caiu nessa linha, que foi o grande precatório da Copersucar, que era 5 bi. À medida que foi crescendo a LOA, esse 15% ficou um número que não pegou ninguém. Acabou não pegando ninguém. Então, dentro desse espírito, talvez poderia rever esse número de 15, que é o que já estão se apelidando de super precatório. Então, vamos lá, os advogados vão ligar aí agora na Suno, Glauco, cala a boca, você está falando bobagem. Né? É inconstitucional, você não entende. Né? Aí os economistas do outro lado vão dizer, Glauco, não adianta nada, porque é pedalada. Vai ter que pagar uma hora mesmo. Então eu vou dizer para os advogados aqui, não me liguem nesse sentido, vamos assumir que esses 15% é o que estão funcionando e vamos em frente, vocês se virem aí. Né? Para os economistas, em relação ao endividamento nacional, das contas nacionais, eu vou dizer o seguinte, olha, leia como quiser o balanço do Brasil. Né? Você tem dívida pública, tanto, bota um asterisco lá, ó, dívida com precatórios parcelados, tanto e soma. E aí cada analista de crédito, né, do mundo, vai olhar o risco Brasil e vai ter um balanço como ele bem entender. Então, eu estou falando para um lado, advogado, estou falando para o outro. Vamos focar no espírito da coisa. Né? E aí o Paulo Guedes tem falado umas coisas que eu acho que está certo. Ele diz o seguinte, olha, é um meteoro, eu tenho que combater. Outra coisa que ele fala, se um lado da União me apresenta uma conta de 100 bi, a gente precisa todo mundo sentar e conversar. Né? Então, ele não está de todo errado também. Então, botando esses atores em perspectiva, né? Os advogados de um lado, os economistas do outro, Paulo Guedes no meio, o governo, né? Vamos ficar só com esse espírito dos 15%? Né? Se abaixasse um pouco, pegava realmente precatórios chamados superprecatórios. Então, precatórios mais altos, né? Eu acho que poderiam ser parcelados, sim. 1 mais 5, ou 15% agora e 10%. Então, talvez essa seja uma solução que agrade a todos. Né? Fique no meio do caminho, agrade a todos. Inclusive, agrade os donos dos precatórios que vão receber, gente. Aí divide em 10 anos, corrige pela Selic. E esse precatório, ele é negociável. Você vai ter um precatório Selic, é um título. Eu mesmo, no meu fundo, lembra desse que eu falei da Copersucar, gente? Esse de 5 bi, que foi parcelado em 1 mais 6? Eu comprei 2 prestações. Meu fundo tem. A terceira e a quarta prestação eu comprei. Então, quem vai receber isso pode ir na BLP ou nos meus concorrentes, fundos que compram, e descontar esse título. Né? Ou até mesmo, no limite, o governo federal podia comprar o título. Ou pagar com desconto. Porque é o que os estados fazem. Os estados... Quando o governo federal fala assim, eu queria ser igual aos estados, assim, não está de todo errado também. Porque o governo estadual ele fala assim, eu vou honrar meu 1,5%, e dentro disso, que lugar você está na fila, Carlos? Eu estou na fila daqui a 7 anos. Tá bom. Você está há 7 anos na fila, você tem 3 opções. Ou você espera 7 anos, ou você liga na BLP e vende o seu título, ou você vem aqui na Secretaria Pública e faz um acordo para receber 60%. Quando você faz esse acordo, é uma coisa muito positiva. Ou vender para a BLP, que eu prefiro que você venda para mim, né? Ou fazer um acordo, todo mundo está ganhando. O governo federal está ganhando, o governo está ganhando, né? O detetor do precatório, que já esperou tanto tempo. Vamos lembrar de novo, gente, para transitar em julgado, eu estou falando de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Né? Normalmente são pessoas já de idade, que querem aproveitar a vida um pouco daquele precatório. Eu tenho muita experiência disso aqui, gente. É muito interessante fazer negócio com precatório. São famílias inteiras que estão esperando a vida inteira. Né? E a gente vai dar liquidez para eles. É uma coisa muito legal. Então, se baixar esse 15%, voltando, pode fazer uma coisa. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma análise que eu me surpreendi. Eu me surpreendi bastante. Eu vou compartilhar o vídeo aqui. Posso de novo compartilhar? À vontade, à vontade. Eu fiz uma análise que eu acho que está correta. Eu peguei o orçamento. Talvez esteja um erro ou outro aqui, não esteja tão precisa, tá? Estou fazendo já minha desculpa, mas eu acho que está mais ou menos correta. Que eu fiquei bem surpreso. Tá? Vocês estão vendo aqui? Essa aqui foi a LOA de 2020 e 2021. Isso aqui são os precatórios federais sem os RPVs. RPV é outro tanto, quase, que é menos de 160 mil reais. O que é RPV, gente? Requisição de pequeno valor. Isso é outra coisa. Quando a União deve um valor pequeno, normalmente, para quem, gente? Funcionários públicos. Né? Trabalhista. Ela não paga com precatório, ela paga direto na conta do cara.
valores até 30 mil reais, né, mais ou menos. 60 mil. 60 mil reais. Então, por isso que tem, né, essa confusão agora, estão falando 60 milhões, 60 mil, a gente não entende o que eles estão falando, né? Às vezes nem a imprensa não entendeu, ou então a pessoa que falou do governo misturou as bolas, mas 60, são 2,60 diferentes, tá, gente? Então, no balão de ensaio, 60 mil e 60 milhões, tá? Então, a União é boa pagadora. Os estados também pagam direto os RPVs. Né? Então, vamos tirar os RPVs. Vamos falar de precatório. Tá? Gente, em 2020 foram 157 mil precatórios. Em 2021 eu estou estimando 120, porque a LOA não está consolidada toda. Tá? Apenas 41 precatórios em 2020 representam 26 milhões de reais, acima de 60 milhões. 2021, 24, 46%. O que isso quer dizer? Se você faz um corte, fala acima de 60 milhões, ou chamados super precatórios, eu vou parcelar, você vai atingir 66 casos em apenas 2 anos. Em 2 anos. Então, a União já meio que resolveu esse assunto, jogou para frente e afetando muito pouca gente. Se você subir de 60 para baixar, né, para 50, para 40, eu não fiz essa sensibilidade. Vou fazer ainda. Mas tem uma sensibilidade aí. E talvez eles consigam, né, fazer um meio termo, pagar um valor mais baixo, que é o conceito que já existe hoje em dia. Esse é um conceito que já existe, funcionou com a Copersucar, e estaria, talvez, à disposição da União de fazer isso. Né? Agora, bom, desculpa, eu vou falar uma última coisa que eu acho interessante falar. À vontade. Que as pessoas... um pouco, eu vou te dar um número que é um chute. Tá? Mas a minha experiência, aqui, quando eu pego mais ou menos o precatório, se você, Carlos, tem um precatório de 100 mil reais para receber, hoje, isso levou 12 anos, na média, 10, 20 anos, grosso modo, cada 100 mil reais, entre 20 e 40 mil reais, ou entre 20 e 40% desse dinheiro é o precatório corrigido pela inflação. Então, eu te devia tantos cruzeiros. Pega os cruzeiros, corrige pela inflação. Dos 100 mil, vai dar 35 mil reais. 40 mil reais. 50 mil reais. O restante é juros. Juros de mora, juros de inadimplência do passivo, do devedor, que demorou para te pagar. E por que ele demorou? Gente, ele demorou porque tem muita coisa para fazer. São muitos processos. Como todo processo na justiça. Né? Os advogados da União têm o dever de defender a União até onde eles puderem, e eles fazem isso corretamente. Também, vamos colocar na pele da União também. Não é fácil. Né? Então, se você chegou com um precatório de 100 mil hoje e você vai levar um desconto de 60%, 40%, vai vender, você vai abrir mão de um pouco dos juros, que é legítimo. O cara te deve, é juros, é seu. Mas, se você quiser antecipar, você pode fazer um pouco disso. Então, eu estou te dando só alguns números para ficar na cabeça, ordens de grandeza, para mais ou menos a gente botar isso na cabeça e raciocinar. Agora, Glauco, depois disso tudo, né, a gente viu o peso que esses precatórios têm, né, no orçamento público, a gente viu também esse meteoro, né, que o Paulo Guedes chama, né, que poderia chegar no ano que vem. Tenho 2 perguntas. O primeiro, voltando àquele gráfico que você mostrou para a gente, por que tivemos essa alta nos últimos 2 anos, mais do que dobraram, de fato, os precatórios na conta do governo federal? E o ponto número 2 que eu te pergunto é, no final das contas, no final de toda essa história, o que você acha que vai acontecer? O governo vai, de fato, parcelar os precatórios? A justiça vai obrigar o governo a pagar tudo em dia? Isso vai ser um desastre para as contas públicas? Qual que é a previsão que você faz para esse cenário? Então, vamos lá. Primeira pergunta sua. Por que cresceu? Eu vou dizer, a boa notícia, a justiça está mais eficiente. Os processos estão sendo digitalizados. Que vamos lembrar, quem já foi na justiça, no fórum, vê aqueles processos físicos, 15 volumes de papel. Os processos novos e mesmo os antigos estão sendo digitalizados. Então, a justiça, de uma maneira geral, está ficando mais eficiente. Especialmente depois da Covid, por incrível que pareça. Os juízes estão julgando mais rápido. Quando joga no mundo... Pode parecer uma bobagem que eu estou falando, cara, mas é verdade. Você vai observar daqui para frente, se eu bati no teu carro, se uma dívida trabalhista, vai ficar mais rápido. Sim. Isso é uma boa notícia.
Então, acho que um pouco por isso que você está tendo esse ramp-up, né? Os juízes já estão conhecendo do assunto. O IA é mais ou menos igual, tem diferenças, usina para usina, mais ou menos igual. Uma desapropriação é uma tese já consolidada, né? Então, você já mais ou menos... Então, tende naturalmente a virar uma eficiência. Essa é a resposta para você. Uma hora, os esqueletos vão acabar. A gente tem muita coisa de plano Collor, plano real, corta zeros. Ainda tem. Ainda tem. Então, muita coisa que um Estado foi intervencionista lá atrás, que deixou de ser, graças a Deus, tende os esqueletos a diminuir lá para frente. Então, vamos ter os esqueletos e espero que depois eles diminuam ao longo do tempo. Essa é a expectativa. Então, Depende do governo e da administração pública, né? Nem sempre do governo federal, depende muitas vezes da gestão dos funcionários que tomam decisões, às vezes erradas, às vezes equivocadas, né? Mas tomara que seja esse o futuro desfecho, né? Mas sobre a questão do pagamento, de fato, o que você acha que poderia acontecer o ano que vem? Porque nessa altura do campeonato já falamos daqui 12 meses que essa bomba poderia chegar na cola do governo, né? Ele vai ter que pagar... Eu espero que eles diminuam esse tal desse 15% para o número mais baixo e façam um super precatório de 60 milhões. É isso que eu gostaria de ver, como cidadão, como investidor, e que eu acho que é bom para todo mundo. E aí, de novo, os advogados vão reclamar. Aí vão falar que falta os economistas vão reclamar, vão falar, não adianta, tem que botar no teto do gasto, é pedalar, deixa eles reclamar. Assim, gente, eu acho que eu estou torcendo para que isso aconteça. Tá? Eu acho que seria uma boa solução, de fato, porque a gente tem uma transparência, o governo está pagando, sim, as pessoas estão recebendo e justiça está sendo feita. Vamos ver então o que vai acontecer no ano que vem. Glauco, último ponto, só para explicar para o nosso público como funciona um fundo de precatório, né? Como a BLP tem um fundo de precatórios, vamos explicar um pouquinho para o nosso público como é que um fundo de precatórios atua, como é que ele opera, né, com esses títulos e como foram os últimos anos em termos de rentabilidade para o fundo de vocês. Bom, então, falar sobre o fundo de precatório. Primeira informação importante. E aí a gente tem que ligar na CVM, né, e na Ambima, né? Eles já estão olhando isso. O fundo de precatórios é um FDIC não padronizado. E CVM, Instituição Normativa CVM 444. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, apenas para investidores profissionais. Ponto. Então, apenas investidor profissional pode investir num fundo de precatório. O que é um investidor profissional? Ele tem que declarar que ele tem 10 milhões de reais de capacidade para investir no fundo. Tá? Isso foi ok, eu acho que é bom isso, protege o investidor pequeno de entrar em fundo muito arriscado, mas já está havendo discussões e debates para mexer na questão de investidor qualificado, varejo qualificado e profissional, né? Isso está sendo discutido já. Investidor de varejo, qualquer investidor, o qualificado tem 1 milhão para investir, não é que ele precisa botar 1 milhão, ele diz que tem 1 milhão, pode botar 100 mil. Investidor profissional, que ele não precisa botar 10 mil, não é isso, ele pode botar 100 mil, 500 mil, 200 mil, 10 mil até, se o fundo permitir. Mas ele tem que dizer que ele tem 10 milhões de reais para investir. Então, primeira notícia é essa, assim que funciona o fundo de precatório. Espero que isso abaixe, porque eu vou aumentar a minha base de clientes, né? É um fundo fechado, Carlos, que você fala assim, você me dá 500 mil reais, investe comigo, o meu fundo ele fica durante 3 anos comprando precatórios. Então, ele compra um precatório. E aí, cada fundo tem um mandato diferente. O meu fundo pode comprar todo tipo de precatório, federal, estadual, municipal, e pré-precatório, antes de virar o precatório. Direito de crédito que vai virar o precatório, direito de crédito que vai virar, a gente compra antes. Obviamente, quanto mais próximo o precatório, o preço é maior, o retorno é menor, porque o risco é muito menor. Se você compra um direito de crédito que vai virar precatório, você não necessariamente sabe o que vai acontecer. Mas o fundo de precatório funciona assim também um pouco. Lembra da batida do carro? Vamos lá. Logo bateu no carro do Carlos. Então, você passa por uma ação de conhecimento. Primeiro o Glauco teve culpa? Sim ou não? Não teve. Então, acabou. Agora, o Glauco teve culpa. Agora, nós vamos para a fase de liquidação e depois execução. Liquidação existe. Quanto foi o prejuízo? Mas o para-choque não é original. Quanto é o prejuízo? R$1.000, 2.000 ou 3? Essa é outra fase. Então, o meu fundo, normalmente fundos de precatório, só compram ação judicial já julgada na fase de conhecimento. Então, bateu, a culpa é do carro, é do Glauco.
vai ter que pagar. Agora, você vai pagar R$100 ou R$10.000. Aí que está a incerteza que aí o fundo entra estudando como é que está essa causa, quanto ela deve valer, quanto deve não valer. Então, é um fundo. Meu fundo tem 62 precatórios. Bastante. 62 precatórios diferentes, entre estadual, municipal, direito de crédito, assuntos diferentes também. Eu tenho trabalhista, eu tenho IAA, como você colocou, eu tenho desapropriação. Então, é um mix. Então, é bacana. Como se fosse um fundo de bolsa, você olha que tem várias ações, né? 60 ações, e cada uma é uma açãozinha, só que ação judicial. Então, o fundo, você investe em 3 anos, não pode sair do fundo. É um fundo fechado, gente. Ah, eu quero resgatar. Tem resgate. Você botou o teu dinheiro, ele vai ficar 3 anos, eu vou ficar investindo, depois de 3 anos eu paro de investir. E aí eu começo a coletar o que já foi feito de investimento, e depois de 6 anos eu devolvo o dinheiro para você. E se você quiser sair no meio, você não pode sair no meio. O que você pode fazer é vender as suas cotas no secundário. Então, o Carlos entrou. Ah, eu quero comprar um carro novo, mudar de apartamento, minhas cotas. Aí você procura o João, fala, João, você compra minhas cotas do fundo lá do Glauco? Eu compro. Qual é o preço? Aí você vai dar o teu preço no secundário com fundo imobiliário. Igual um fundo imobiliário. O mercado vai dizer. Só que não tem tela, né? Porque não tem liquidez. Então, assim que funciona um fundo, não só de precatório, fundos de special situation. Então, a FDIC NP, não padronizado. Perfeito, perfeito. Então, muito claro para quem quiser, então, entrar no fundo do Glauco, tem que ter 10 milhões, por enquanto, 10 milhões de reais declarados, né? Vamos ver, então, se a CVM vai mudar essa regra. Logo mais, torcemos para que esse tipo de instrumento, esse e outros instrumentos financeiros sejam mais democratizados, vamos dizer assim, mas é claro, são instrumentos mais complexos, mais elaborados, mais sofisticados, né, Glauco? E precisam, de qualquer jeito, de um conhecimento prévio por parte de quem vai investir. Então, aqui nas... Opa, pode falar. Não, exato, é conhecimento técnico, assim, e provar que a coisa funciona. Então, né, a CVM está vendo, não, isso funciona, já abriu fundo, fechou fundo, está transparente, aí dá mais tranquilidade para os investidores entrarem. Perfeito, perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o nosso querido Glauco Cavalcanti, CEO da BLP Asset. Muito obrigado, Glauco, por ter estado conosco hoje para explicar esta crise dos precatórios, se podemos chamá-la assim. Não, obrigado de novo, Carlos, por estar aqui com você. Espero ter contribuído e estamos à disposição da Suno. Contribuiu sim, com certeza, para que a gente entenda melhor esta situação. E muito obrigado a todos vocês que estão seguindo a gente aqui no canal do Suno Notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, o seu comentário, que ajuda muito o nosso trabalho. Também sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram também, que vai direto para o teu telefone celular com a notícia mais quente do dia. Nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto também para a sua plataforma iOS ou Android, e nosso site suno.com.br/notícias, para ficar sempre atualizados sobre todas as informações que movimentam o mercado de capitais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.